esse é o canal Paz e Bem e hoje é com muita alegria que nós vamos apresentar um novo programa que se chama Mulheres e Mitos. Na verdade, não é bem um programa, é uma série de vídeos que a Fernanda Carlos Borges, que é pesquisadora e depois ela vai se apresentar aqui, vai dizer tudo que ela estuda, vai fazer com relação a esse tema de mulheres e mitos. Então, primeiro eu vou dar a palavra para ela, para que ela se apresente aí para a comunidade. Ela já esteve conosco, mas através dos alunos dela, que gravaram toda uma série sobre política, religião e pensamento e filosofia, que foi muito legal. E agora, presencialmente, nós vamos ter o prazer de contar com essa série de vídeos. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos. Como a Carla disse, eu me chamo Fernanda Carlos Borges, eu sou professora de filosofia e meu contato, né, com o canal Paz e Bem se deve a Carla, né, que a gente já tem um trabalho fora que a gente já fez aí há alguns anos, e depois com um projeto que eu desenvolvi no canal com estudantes de licenciatura em filosofia, que fizeram uma série de vídeos, inclusive tem uma playlist, né, aí no canal, que foi sobre filosofia, religião e ética, mas quem fez quem protagonizou os vídeos foram os meus alunos, né? E aí agora vem esse outro projetinho, que é esse projetinho desta série de vídeos que se chamam Mulheres e Mitos, e que então eu que vou tocar os vídeos. Legal. Então, a primeira pergunta é a seguinte: por que é importante um programa sobre a análise de mitos e um canal de espiritualidade plural? Primeiro, eu não falo no canal como uma religiosa. Não pertenço a nenhuma religião específica e, enfim, as minhas questões de fé são muito minhas, eu não represento nenhuma institucionalização disso. E estou aqui como uma pesquisadora, como estudiosa, como professora, né? Para a gente pensar e entender como que a mulher foi representada em diversos mitos e qual a relação destas representações das mulheres com a vida real das mulheres, com aquilo que cada sociedade, cada cultura criou, como quem é a mulher, qual é o papel dela, o que ela pode e não pode fazer, como que isso tudo está representado em diversos mitos do mundo. Então, eu vou falar deste lugar pensando, observando e tentando entender esses mitos sobre mulheres com as práticas, né, com os valores que foram agregados ou não com relação às mulheres, inclusive com relação à identidade das mulheres, assim, quem elas são, como que os mitos dizem quem são as mulheres. Legal. Então, antes de vocês que estão nos assistindo, antes de mais nada, esse programa essa série de vídeos, que a gente não quer chamar exatamente de programa, ela será toda sexta-feira, às 5 da tarde. Se tiver qualquer mudança depois de horário, qualquer coisa, a gente avisa na aba da comunidade. Mas é importante para vocês já se programarem, porque nós temos algumas aulas com professores de universidades federais. Nós temos uma na segunda, às 5 horas, com o Pedro Lima Vasconcelos. Nós temos na quarta, às 5 horas, com o Faustino. E agora a Fernanda, que também é uma professora de universidade federal, vai estar conosco na sexta, representando aí agora as mulheres, às 5 horas. Então, são as 3 aulas que vocês da comunidade estarão aí conosco. Fernanda, como é que surgiu a ideia desta série de vídeos e por que se chama Mulheres Mitos? Bom, eu não estava nos nossos planos propor esta série de vídeos, né? Tudo começou quando o Mauro Lopes viveu uma experiência muito terrível quando foi prestar queixa de um roubo de bicicleta na delegacia da cidade lá, foi Santos, né, o Guarujá? Bertioga. Em Bertioga. E lá ele testemunhou uma mulher que chegava vítima de violência doméstica, né, vítima do marido, e foi super maltratada na delegacia, e o Mauro acompanhou toda a história e entrou em estado de choque, assim, de ter testemunhado ao vivo tudo que uma mulher é capaz de sofrer, tudo não, mas bastante, né, do que ele pôde ver ali, né, com relação à violência masculina contra as mulheres. E aí, com isso, o Mauro começou a fazer vários posts, né, começou a trazer esse assunto para o canal, e eu acompanhei, assim,
esta experiência dele. E devido a isso eu propus para o Mauro, eu falei assim, Mauro, e se a gente fizesse então uma série de vídeos, já que é um canal sobre espiritualidade, relacionando mulheres e mitos, né? Tratando disso, como que o mito justifica a existência da mulher, como que às vezes ele autoriza a violência, quando que ele não autoriza a violência, né? Como é que a mulher como é que a imagem da mulher foi construída numa diversidade de mitos e nas evoluções também dos mitos. É uma forma de aproximar essa questão das mulheres deste âmbito religioso, só que não no sentido da convicção religiosa, mas no sentido da gente pensar e tentar entender os mitos que sustentam todas as religiões, né? Legal. Agora, você está falando de mito que sustenta todas as religiões do ponto de vista de uma pesquisadora e não religiosa, como você já disse, e grande parte da comunidade Paz e Bem se enquadra nesse perfil de não religiosos ou pessoas que não aderem a nenhum tipo de espiritualidade. Agora, tem gente que não considera a sua religião como tendo mitos. E como é que a gente dialoga com esse grupo? Não, se a pessoa que faz parte de uma religião não quer entender os seus deuses, os seus heróis, as histórias destes heróis, destes deuses como mitos, tudo bem, essa é a natureza da religião. Nós, que somos pesquisadores, que não estamos comprometidos com a fé nos dogmas, nas narrativas, como se elas fossem verdadeiras historicamente, né? A gente olha como narrativas míticas e tenta entendê-las com todo o respeito, não é um desrespeito, apenas é uma posição diferente. Vamos supor que eu fosse cristã. Eu, como cristã, se eu fosse cristã, né, a minha relação com essas histórias do cristianismo seria uma, e mesmo sendo cristã e pesquisadora, quando eu entro no lugar da pesquisadora, eu já não olho mais como uma crente, como uma devota. Eu tenho que olhar dentro dos critérios acadêmicos, intelectuais, de pesquisa. Porque o universo da academia não é o universo da reprodução de dogmas, né? É o universo da pesquisa. Então, na verdade, nem é assim tão contraditório. É claro que às vezes uma pessoa que diz assim, tá chamando o meu Deus de mito. Do ponto de vista da pesquisa, a gente olha como um mito mesmo. Assim, ou seja, uma narrativa do universo sagrado, uma narrativa desses seres fantásticos, né? A narrativa da criação do mundo, a narrativa da criação do surgimento dos deuses, as narrativas de criação dos homens. Tudo isso, do ponto de vista acadêmico, é mito, mas isso não desmerece o mito. A palavra mito quer dizer narrativa. Era a palavra que os gregos usavam para dizer dessas histórias dos seus próprios deuses, dos seus heróis, dos seus titãs, enfim, do seu universo religioso. Eles chamavam isso de mito. E aí convencionou-se academicamente a chamar todas essas narrativas de criação, de surgimento do mundo, essas histórias convencionou-se chamar de mito. Mas são narrativas desses seres sagrados, transcendentais, não humanos, né? Que vivem num outro tempo, que vivem numa outra espacialidade, que não é essa nossa humana. A gente tem que tomar cuidado, porque atualmente tem uns mitos aí que não são nada mito, né? Então a gente tem mas isso aí a gente poderia falar depois, inclusive, que essas construções fakes, né, de mitos. A gente vê nesse mito aí que não tem nada de mito, que é todo um trabalho assim uma construção muito planejada, não é assim uma emergência do inconsciente, não são arquétipos universais, é uma coisa assim, precisa ser herói, então ele precisa quase ter morrido pelo Brasil levando uma facada, sabe? É tudo tão boladinho que é muito pequeno, é muito mínimo, é muito mesquinho com relação à grandiosidade, né, que os mitos trazem para a gente, os verdadeiros mitos religiosos. Aí, claro que depois a gente tem essas narrativas da construção desses heróis mundanos, assim, esses heróis da política, das artes. Mas aí é outra conversa. Outra conversa. Legal. E agora, uma curiosidade minha. A Fernanda tem uma tese dela, né, como pesquisadora, estudiosa, intelectual, que é a Filosofia e o Movimento, que é o grupo que eu faço parte já há alguns anos.
E eu queria saber o quanto da filosofia em movimento está entrando, se tem alguma coisa entrando nessa pesquisa aí de mulheres e mitos, se você vê alguma comunicação entre aquilo que você vem construindo, né, durante toda a sua carreira como professora, como intelectual, como cientista, e essa conversa que a gente vai ter aqui no Paz e Bem. Então, tem e não tem, assim, porque eu nunca fiz uma pesquisa oficial, acadêmica, específica sobre mitos. Embora a bibliografia, meu interesse, seja vasto, isso aqui é só um pedacinho da minha biblioteca, e eu gosto de estudar isso. Mas eu já tive a ideia uma vez, mas não realizei, porque não dá tempo de fazer tudo, que era tentar estudar a relação entre mito e corporeidade, mito e corpo, porque a filosofia do jeito, o que eu estudo é a filosofia como corpo, né? A filosofia corpada, não uma filosofia apenas escrita, falada, racionalizada na forma de um texto que se escreve. Então, a filosofia como percepção, a filosofia como ação, isso é o que eu estudo. E eu já cheguei a pensar em fazer uma pesquisa vendo os mitos dentro dessa perspectiva corpórea. E já pensei muito, lendo mitos, falando assim, nossa, olha isso aqui tem a ver com as questões do corpo e tal. Mas nunca assim, oficializei isso. Então, eu vou aproveitar também esses vídeos para ver se eu faço essas relações, trago essas coisas que eu pensei de uma maneira assim informal. Legal, tá vendo? Isso aqui é então uma novidade aí para o canal Paz e Bem. A gente não tinha isso no script, de repente a Fernanda pode ver aí e fica mais próximo até da gente, né? Eu digo, de muitos de nós, claro que tem vários estudiosos no canal, mas tem muita gente que é mais leiga, como eu mesma, na questão da mitologia. A gente lê algumas coisas, mas não tem um estudo profundo, muito menos essa biografia vasta sua. Então, Então, mas mesmo com relação à questão das mulheres, né? Se a gente pensa assim, quem é a mulher, o que vai dizer tudo isso, né, de identidade, de gênero, tem a ver com o corpo que a gente tem, né? Não é? Se você nasce com um órgão sexual feminino e você nasce com um órgão sexual masculino, tem toda uma construção simbólica, toda uma construção de valores que vai dizer qual vai ser o seu destino a partir da presença desses órgãos sexuais, né? qual E é a os sua mitos, posição, né, no mundo tão... qual vai ser o seu destino se você tem isso ou aquilo como órgão sexual? E esta construção de destino, ela é sustentada nos mitos. Nos mitos. E nem todos os mitos atribuem o mesmo destino para as pessoas que têm esses órgãos sexuais. Então, claro que se a gente vai falar de mulher e mito, a questão do corpo, ela é central. Inclusive, como é que os mitos trabalham com as pessoas que são não homens e não mulheres, que não se identificam com esses papéis de gênero, ou as pessoas que nascem hermafroditas, né? Como é que que lugar que o mito dá para essas pessoas? Então, toda a identidade de gênero ela é fundamentada, ela tem uma justificativa mítica, às vezes amaldiçoando algumas pessoas, né? E às vezes encontrando um lugar bacana, assim, vivível, né? Suportável, bom, respeitado para as pessoas. Então, tudo isso está no mito, tudo isso está nos mitos. Legal. Então, acho que a gente já fez essa conversa inicial, depois não sei se você quer fechar aí com mais alguma observação, mas queria reforçar para vocês o convite para que nós estejamos juntos durante essa série de vídeos que começa agora no mês de março. E pedir também para a comunidade divulgar, compartilhar, deixar o seu like lá, o gostei, que é muito importante para nós ampliarmos esse trabalho. A Fernanda tem um canal também, para quem quiser conhecer mais do trabalho do Filosofia em Movimento. E então vocês podem procurar no YouTube. E eu não sei se você quer fazer mais alguma consideração, Fernanda.
Então, no canal Filosofia em Movimento tem vários vídeos que eu fiz com vários estudantes, né, que estudam comigo. A maioria dos vídeos lá não sou eu que protagonizo, mas são estudantes. E vale a pena, viu? Eles têm uma proposta de serem acessíveis. Então, no canal Filosofia em Movimento. E eu reforço para o que a Carla disse, que façam comentários nos vídeos que eu for postando, deixem perguntas, tragam questões, porque isso, inclusive, me ajuda depois a estruturar os próximos vídeos, a partir do interesse de quem está acompanhando. Tá? Então, nós estaremos lá, eu pelo menos estarei no bate-papo, então na sexta-feira, junto com a comunidade. Vocês já sabem que a gente não faz ao vivo, porque eu não tenho licença do Zoom, mas a gente vai estar lá com a comunidade, interagindo, conversando, e esse apoio é uma construção, então, coletiva. A Fernanda está se colocando à disposição para depois trabalhar os conteúdos que vocês também perguntarem e tiverem dúvidas. Então, nós esperamos vocês logo aí. Um beijo grande, Fernanda. Obrigada. Então tá, um abraço a todos e até o primeiro vídeo, depois desse. Legal. Paz e bem, gente. Paz e bem. Um beijo.